Vamos partir para a discussão da última parte do texto de Georg Lukács, a visão aristocrática e a visão democrática do mundo. Nesta quarta e última parte, poderemos verificar como que Lukács continua de extrema atualidade. É isso por quê? Isso em razão de que, naquele pós-Segunda Guerra Mundial, Lukács visualizou que, cedo ou tarde, a democracia burguesa, com seus ideais e valores, bateria em um limite. E isso poderia reacender todas as correntes irracionalistas no mundo moderno. Por outras palavras, à medida em que a democracia burguesa foi cada vez menos atendendo às necessidades sociais mais amplas das massas, essas massas passaram ou passam cada vez mais a se desiludir da democracia burguesa e acabam por propiciar o renascimento das teorias ultra-reacionárias, como aquelas ancoradas no nazismo e no fascismo. Para Lukács, era sempre necessário estar atento ao reforço do humanismo e o combate do humanismo contra as tendências reacionárias. Isso era um fato antes da Segunda Guerra Mundial, e isto continuou a ser uma necessidade pós-Segunda Guerra Mundial. Vejamos como ele está problematizando a questão do humanismo e do anti-humanismo no pós-Segunda Guerra Mundial. Lukács inicia observando o seguinte: originalmente, e por sua essência, o humanismo é um conhecimento do homem, em vista da defesa de sua dignidade e de seus direitos. Eis porque o humanismo foi combativo e mesmo agressivo desde o Renascimento e através do século XVIII até as grandes horas da Revolução Francesa. Lembrando que estas grandes horas da Revolução Francesa são aqueles momentos nos quais o pensamento burguês ainda estava na sua fase ascendente, que era a fase da defesa da razão, da liberdade, igualdade e fraternidade. Lembrando sempre também, como diz Engels, que tão logo a Revolução Francesa amadureceu, ficou evidenciado que o reino da liberdade, igualdade e fraternidade era apenas o reino da liberdade, igualdade e fraternidade burguesas. Outra será a tendência do anti-humanismo. O anti-humanismo, ele é antidemocrático, antiprogressista, além do que recorre a teorias racistas. Quanto mais o pensamento burguês se desenvolveu, mais ele foi se distanciando dos problemas concretos da humanidade. Consequentemente, foi criando todo o caldo para o desenvolvimento das formas irracionalistas de pensamento. Observa ainda Lukács. O humanismo cessa de estar fundado sobre as ciências concretas do homem. A defesa da dignidade e dos direitos do homem se reduz cada vez mais, posteriormente à Revolução Francesa, a uma simples atitude defensiva, ideologicamente fixa em abstrações, ou congelada em abstrações, em generalizações, e conduz a uma passividade cada vez maior e à perda de contato com toda a realidade social concreta, tornando-se, pois, um pálido utopismo. As causas decisivas desta crise, prossegue Lukács, se destacam claramente se considerarmos o desdobramento do pensamento burguês. O indivíduo isolado, que funda seus postulados de vida sobre este isolamento e que acredita se encontrar enquanto pessoa privada em face de uma sociedade estrangeira, morta, estranha, morta e inumana,
passa a ser o traço da individualidade que brota no período do declínio do pensamento burguês. Isto vai representar, observa Lukács, um empobrecimento do humanismo. E este empobrecimento do humanismo se manifesta claramente na sua atitude em relação ao próprio passado do qual ele foi produto, ou seja, a Revolução Francesa. Enquanto que o humanismo foi a marca da Revolução Francesa, o período posterior será uma crítica daquela radicalização da Revolução Francesa e o apoio cada vez maior em teorias de caráter conservador. Portanto, a Revolução Francesa, do mesmo jeito que colocou a defesa da razão, produziu, com suas contradições internas, formas de pensamento que trabalharam cada vez mais com o afastamento do domínio da razão, portanto, com o campo da anti-razão, do anti-humanismo. Lukács observa que quando o humanismo ressurgiu, mesmo posteriormente à Revolução Francesa, ele surgiu com boas intenções, mas incapaz de dar resposta concreta aos novos problemas que haviam surgido no universo da vida social. Ele cita, por exemplo, a obra de Victor Hugo e Charles Dickens, ambos humanistas reconhecidamente verdadeiros, mas que, no entanto, com seu humanismo, não conseguiram transcender, avançar em direção a uma crítica radical daquela sociedade que havia brotado, ou seja, a sociedade burguesa. Tratava-se, para estes autores, do humanismo, certamente, mas de um humanismo incapaz de criar verdadeira objeção à política realista e inumana das potências políticas. Portanto, é um humanismo honesto, mas que não oferece saídas concretas para os problemas que haviam se desdobrado da Revolução Francesa. Uma das formas de manifestar-se este humanismo é também o pacifismo de caráter humanitário. O pacifismo puramente humanitário da Primeira Guerra Mundial, sua forma de se proclamar em uma abstrata defesa do homem abstrato, não poderia fornecer igualmente uma direção a uma ação humana efetiva, de onde a grande decepção dos intelectuais mais distintos, mais destacados destes tempos, enquanto que a ideologia anti-humanista ganhava cada vez mais em força de fascinação, em ação extensiva e intensiva. Por outras palavras, o pensamento humanista, ele continuou a existir, atravessou as fronteiras do século XIX e adentrou o século XX, mas se trata de um humanismo cada vez mais descolado da realidade concreta. E ao se tornar um humanismo descolado da realidade concreta, foi cada vez mais também incapaz de fornecer respostas que conduzissem a sociedade ou que conduzissem a civilização para o terreno da razão. Pelo contrário, brotou frente a ele o anti-humanismo, que se antepôs a ele com força destrutiva. Prossegue Lukács. Esta fraqueza do humanismo, que se desenvolveu no século XX, reside no relaxamento de suas relações com a democracia em geral e com a democracia combatente em particular. Ele retorna aqui, brevemente também, a Victor Hugo e Charles Dickens, para mostrar que este humanismo que foi se desenvolvendo desde a época destes dois autores foi já calcado em leituras cada vez mais distantes da realidade, capazes de oferecerem alternativas concretas à realidade. Dirá, portanto, Lukács em relação, mais uma vez, a Hugo e Charles Dickens. Hugo e Dickens são autênticos democratas.
A crise do humanismo se manifesta neles numa verdadeira via para a realização de seus ideais que os assusta. Mas, no entanto, nestes ideais, eles se perdem dentro de um labirinto de contradições criados pela Revolução Francesa, de tal modo que o futuro da humanidade, ou o sentido pretendido para o futuro da humanidade, não se revela a eles como capaz de oferecer qualquer saída praticável. Eles aceitam os ideais jacobinos, mas recusam os métodos próprios a realizá-los, ou seja, recusam, no limite, a própria luta de classes das massas proletárias contra a dominação do capital. Porém, prossegue Lukács, a recusa destes métodos é um sintoma do enfraquecimento do pensamento democrático, do humanismo ativo, enquanto que os adversários da democracia não se detiveram em nenhum momento com escrúpulos humanistas, colocando em obra para a realização de seus objetivos reacionários um questionamento da ideologia humanista democrática e, no seu lugar, emergiu teorias totalmente anti-humanistas. Portanto, enquanto o pensamento humanista se deteve a limites morais, poderíamos dizer assim, éticos e morais, o pensamento anti-humanista usou de todas as práticas as mais violentas, as mais anti-humanistas possíveis para fazer valer o seu ponto de vista, que era o combate a qualquer forma de democracia. Observará ainda Lukács. Enquanto que os adversários da democracia não se retiveram com nenhum escrúpulo humanista, colocando em obra para a realização de seus objetivos reacionários todos os meios possíveis, a ideologia do humanismo democrático chegou a um ponto crítico, se mostrando até mesmo conservadora na maneira de procurar resolver as questões sobre as quais procurava se debruçar. Ou seja, se mostrou até mesmo conservadora na maneira de tentar realizar os ideais do período revolucionário, do período da Revolução Francesa e das ideias daquele período chamado período das luzes. Ao não serem capazes de dar respostas concretas aos novos problemas que haviam emergido, cada vez mais este humanismo foi se distanciando da possibilidade de estabelecer uma crítica verdadeira aos rumos assumidos pela civilização, ou então aos rumos assumidos pelo pensamento filosófico. É desta crise do humanismo, seja no pós-Revolução Francesa, seja na sua incapacidade de responder aos problemas concretos que brotaram na transição do século XIX para o século XX, que brotará todo aquilo que podemos chamar de a filosofia do mal, ou então o anti-humanismo no qual desemboca o nazismo. Dirá Lukács, a negação do mal conduziu a uma capitulação exterior diante dele. O sujeito se esforçando unicamente de preservar, de toda maneira, sua pureza moral e individual. Ou seja, diante da barbárie, a saída passou a ser cada vez mais o terreno do indivíduo, o terreno da subjetividade pura. É diante do triunfo das tendências anti-humanísticas, antidemocráticas, no período da conquista do fascismo e durante sua dominação, que o humanismo procurou reagir de uma maneira mais realista. Ou seja, é somente com a ascensão do nazifascismo que teremos ou que encontraremos tentativas de respostas mais concretas no âmbito do humanismo. Uma dessas respostas, observará Lukács, será aquela proposta por Anatole France, entre outros, logicamente. Lukács passa, a partir daí,
a colocar algumas questões a respeito dos humanistas do nosso tempo, ou seja, aqueles humanistas que se posicionaram contra o nazifascismo e que também, depois do pós-guerra, procuraram trazer à tona os valores democráticos, os valores humanísticos. Dirá ele, os humanistas de nosso tempo estão para além dos ideais jacobinos. No entanto, assumem uma tomada de posição concreta e positiva a respeito do socialismo. Isso não significa, no entanto, que estes humanistas passariam necessariamente ao socialismo, mas tão somente que sua concepção de conteúdo social das ideias democráticas tornou-se mais concreta, tornou-se um humanismo mais realista, um humanismo menos formalista. Esta nova configuração do humanismo começou a tomar pé concreto, ou conhecimento concreto, ou a dar-se conta do que significava a violência anti-humana do regime nazista, por exemplo. Ou seja, uma violência anti-humana que cerrou fileiras com a loucura racista, com a violência pura e simplesmente. E, consequentemente, com a supressão de toda forma democrática, mesmo que seja democracia formal. Lukács observa que, mesmo em Gandhi, podemos encontrar este humanismo combativo, ainda que este humanismo combativo sempre fique aquém das necessidades reais, que seria, na leitura lukácsiana, uma democracia que apontasse para a superação da sociedade de classes. De qualquer maneira, é importante não desconsiderar estas formas de reação estabelecidas pelo humanismo do século XX, uma vez que elas se posicionaram de uma maneira decisiva contra todas as formas mais autocráticas, contra todas as formas mais antidemocráticas de existência humana. Há, portanto, uma reação importante contra aquele anti-humanismo que se desenvolveu cada vez mais na virada do século XIX para o século XX. No entanto, observará Lukács, só é possível pensar em uma verdadeira democracia se esta democracia estiver unida aos objetivos de constituição de uma sociedade socialista. Democracia e socialismo não se constituem em polos antagônicos. Para Lukács, era necessário, naquele pós-Segunda Guerra Mundial, que a filosofia se debruçasse no sentido de restabelecer cada vez mais a aliança entre o socialismo e a democracia, fazendo com que esta aliança contagiasse também as massas. É isso que garantiria a passagem a um humanismo concreto. A Segunda Guerra Mundial colocou sob o signo de ordem nova, na verdade, o anti-humanismo. Tratava-se, pois, de pensar essa ordem nova dentro de um humanismo real. Humanismo este que certamente poderia assumir configurações distintas nos diversos países, mas que teria que estar ligado decisivamente a uma proposta de constituição e cristalização de uma sociedade socialista. Muito embora os ventos do pós-guerra soprassem sob a inspiração dos valores democráticos, Lukács observa que aquela democracia proposta no pós-Segunda Guerra Mundial, embora tenha se constituído como resistência ao fascismo, não soube e jamais saberia ultrapassar o plano de um liberalismo formalista diluído. Ou seja, aquela democracia, ela tenderia a ser cada vez mais uma democracia formal no pós-Segunda Guerra Mundial. E Lukács via nisso um grande perigo, porque à medida em que a democracia não fosse tratada para além das suas dimensões formais,
Isso colocava a possibilidade de renascimento futuro de formas fascistas no interior da vida social. Por outras palavras, o fascismo havia sido derrotado na Itália e na Alemanha, o que não quer dizer que no interior da vida social o pensamento fascista tenha sido derrotado. Daí a necessidade da constituição de uma democracia real e não apenas formal, uma democracia real que atendesse às necessidades das massas e não apenas tratassem as massas como sendo beneficiárias apenas daqueles resquícios ou dos farelos produzidos pela própria ordem do capital. Lukács observará que é necessário, portanto, naquele pós-Segunda Guerra Mundial, caminhar no sentido de resgatar os valores da democracia plena, e não apenas da democracia formal. Era necessário, portanto, desenvolver uma verdadeira concepção democrática do mundo, na qual o aristocratismo, aquele pensamento elitista, ou aquele pensamento que flertava e mesmo aderiu ao irracionalismo, não tivesse condições mais de se desenvolver no interior da vida social. Caso a democracia continuasse a ser exercitada no plano formal, a tendência futura seria a de reforço não da democracia, e sim das tendências irracionalistas que as lutas contra o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial procuraram combater. Para Lukács, aquele período do pós-guerra abriu uma chance para a humanidade repensar o que é a democracia, o que eram os verdadeiros valores humanísticos a serem defendidos no interior de cada país. Isto exigiria uma luta enérgica a favor de uma outra concepção de mundo, uma concepção de mundo na qual os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade não fossem apenas um slogan, e sim fossem a bandeira a ser assumida efetivamente, só que colocada em uma perspectiva não de transformação liberal da sociedade, e sim de transformação socialista da sociedade. Caso aquela democracia continuasse a ter medo das massas, a ter desprezo pelas massas organizadas e conscientes, o futuro reservaria nada mais, nada menos do que novas brechas para o ressurgimento de teorias anti-humanistas e, portanto, um renascimento do pensamento conservador e reacionário. Tratava-se, para Lukács, de romper com a ideia de que a democracia ela se dá garantindo o universo do homem privado. Portanto, que a democracia é apenas aquela parametrada pelo formalismo, pelo lado jurídico. A democracia implicaria avançar para além da questão da cidadania. Portanto, Lukács está apontando aqui a necessidade de se lutar em defesa da emancipação humana. Seguramente, diz ele, esta nova democracia não será idêntica àquela que existiu, por exemplo, na Grécia antiga, na qual as decisões eram tomadas fundamentalmente pela massa constitutiva daqueles coletivos. Isto não quer dizer que não se possa refundar a democracia em outras bases, em bases verdadeiramente socialistas, para estar à altura da complexidade do próprio mundo moderno que havia emergido no pós-guerra. E conclui Lukács. Hoje, parece que a questão seria de saber se a democracia é uma simples forma de Estado político-jurídico ou se ela deve tornar-se uma forma de vida concreta para o povo. Mas a última se dissimula, na realidade, mas esta última, da democracia, forma de vida concreta para o povo, ela dissimula, na realidade, um outro problema, aquele do poder.
A forma democrática deve permanecer uma forma de dominação anônima para um número restrito de famílias, ou seja, para um número restrito daqueles que detêm o capital, ou pode-se desenvolvê-la de modo verdadeiramente a atender às necessidades do povo trabalhador. Para Lukács, é a segunda solução que se coloca como a escolha a ser seguida. Uma verdadeira concepção democrática do mundo só pode ser aquela que contempla os interesses da massa do que ele chama aqui de povo trabalhador, ou seja, uma democracia que coloque o povo trabalhador no poder, nas rédeas do comando da vida social. Neste sentido, a luta por uma paz verdadeira deve renovar a aliança entre o socialismo e a democracia, e a constatação de que os socialistas são os verdadeiros democratas e que eles se encontram ligados por seu combate contra todos os inimigos da civilização, ou seja, todos aqueles que erguem bandeiras anti-humanísticas. Somente a classe trabalhadora teria as condições de estabelecer a luta para o avanço da civilização, da cultura e do desenvolvimento de todas as formas de embate contra os resquícios do fascismo. Com estes elementos, Lukács encerra a quarta e última parte do seu texto, A Visão Aristocrática e a Visão Democrática do Mundo. Discutimos aqui um texto de Lukács, datado de 1946, e que serviu de base para uma conferência que ele ministrou na Suíça naquele referido ano. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhe suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos contribuir cada vez mais com as jovens gerações de estudantes e, por que não dizer também, com as jovens gerações de pesquisadores. Até uma próxima.